Meus queridos amigos da TV Pop, que prazer, né, estar começando mais um programa por aqui. Eu sou o Jorge Luiz e é uma satisfação, uma alegria nós estarmos aqui juntos para mais um Fatos em Debate, né? É o programa da televisão petropolitana que procura estar debatendo aí os principais assuntos, né, os principais fatos do momento, trazendo, logicamente, convidados assim especiais para que nós possamos juntos, então, estar levantando aqui questões relevantes, né, para que você que está aí do outro lado possa fazer o seu exame de juízo, né? Hoje eu vou estar recebendo aqui nos estúdios o doutor Paulo Magno, já conosco aqui, doutora Adriana Paixão, então nós teremos hoje dois advogados aqui no estúdio e conosco em casa nós vamos ter o nosso amigo ambientalista Marcos Carneiro. Os nossos temas que nós estaremos colocando aqui hoje em questão. Em artigo publicado, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez um meia-culpa e disse ter sido um erro a instituição da reeleição no Brasil. FHC foi o primeiro presidente reeleito no país. Então nós vamos estar aqui debatendo o que seria mais interessante para esse momento, né? Seriam 4 anos com direito à reeleição ou apenas 5 anos? A política partidária está atraindo menos os brasileiros. Pela primeira vez desde 2004, o número de filiados a partidos políticos no país encolheu em um ano de eleição municipal. Os reality shows são verdadeiros sucessos no Brasil e no mundo. O que faz tantas pessoas assistirem a esse tipo de programa? Vamos debater. Em um relatório enviado do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, o ministro Edson Fachin afirmou que o sistema criminal é injusto e desigual para a parcela menos abastada da população e leniente com os poderosos às voltas com práticas criminosas. Então, esses temas nós vamos estar debatendo e nós queremos, logicamente, ser merecedor da sua audiência, viu? Em 30 segundos, nós vamos estar de volta com o início do nosso Fatos em Debate aqui e, logicamente, o cumprimento inicial dos nossos convidados. Nós vamos agora ao comercial do nosso patrocinador, o TCC Assiste, e voltamos já já. Em Petrópolis, uma nova opção para você expandir e aprofundar sua formação. O Instituto TCC Assiste oferece nas modalidades presencial e online cursos de especialização, extensão e formação continuada, com um corpo docente com ampla experiência clínica. Dispomos de moderna infraestrutura em local de fácil acesso e total segurança. Esta é uma oportunidade para o seu desenvolvimento acadêmico e profissional. Venha estudar conosco. Acesse tccassiste.com.br ou ligue 24 2243 7904. Instituto TCC Assiste, valorizando o seu bem-estar. Muito bem, estamos de volta, né? Deixa eu cumprimentar aqui doutor Paulo Magno, conosco aqui nos estúdios, advogado, seja bem-vindo aqui pela primeira vez aqui nos nossos estúdios, já tinha feito uma vez de casa e agora presente aqui nos estúdios. Muito obrigado, viu, doutor? Prazer, Jorge Luiz, estar aqui na TV Pop. Batendo um papo aqui com os nossos telespectadores, cumprimentar a minha colega de profissão, doutora Adriana, e ao Marcos Carneiro, que está lá na live, né? Também colega de bancada da Rádio Imperial. É verdade, é verdade. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Deixa eu cumprimentar também minha querida amiga, doutora Adriana Paixão. A doutora já está conosco aqui também, já tem alguns programas engrandecendo também aqui o debate. Mais uma vez, doutora Adriana, eu quero agradecer muito pela presença, viu? Eu que agradeço, Jorge Luiz, né? É uma honra participar do teu programa, adoro. Quero parabenizar toda a equipe e quero cumprimentar também o meu ex-professor aqui, doutor Paulo Magno, que eu tenho a honra, né, de hoje também ser advogada como ele, né? Mas muito mais feliz pelo fato dele ter sido meu professor lá na antigo Werneck, né, o Colégio Werneck. E cumprimentar o que vai participar de casa, né, o Marcos Carneiro. Maravilha, muito bem. E o Marcos Carneiro em casa, né, participando conosco também pela primeira vez aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Obrigado a você, Jorge, pela oportunidade. Eu cumprimento a doutora Adriana, a doutor Paulo. É uma covardia, né? Estou com 2 advogados aí, brincadeiras à parte, né? Sou leigo no assunto, é bom, né, a palavra leiga, mas estou muito honrado com a oportunidade. Muito obrigado. Bom, vamos começar então com o nosso primeiro tema.
Em artigo publicado, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez o meia-culpa e disse ter sido um erro a instituição da reeleição no Brasil. FHC foi o primeiro presidente reeleito aí no país. Abre aspas, palavras dele, devo reconhecer que historicamente foi um erro. Se 4 anos são insuficientes e 6 parecem ser muito tempo, em vez de pedir que no 4º ano o eleitorado dê um voto de tipo plebiscito, seria preferível termos um mandato de 5 anos e ponto final, afirmou aí no texto Reeleição e Crises, publicado nos jornais O Estado de São Paulo e O Globo. Bom, aí levanta-se a seguinte questão, Dr. Paulo Magno, começando aí com você. O que você acha que seria mais interessante para os rumos do país? Isso a nível, logicamente, de executivo, né? Prefeito, governador e presidente. 4 anos com direito à reeleição ou 5 anos sem reeleição? Como é que você vê essa questão? Bom, Jorge, inicialmente eu gostaria de dizer que eu sou a favor dos 5 anos sem reeleição. Eu acho que toda reeleição é prejudicial, porque você passa 4 anos no governo procurando a reeleição, única e exclusivamente. Agora, eu me admiro muito o ex-presidente FHC falar da sua meia-culpa. Ele não deveria nem ter sido eleito, quanto mais reeleito. Isso é que é o grande problema. Ele comprou a reeleição, isso é público notório, todos nós sabemos. Comprou deputados para se reeleger, para aprovarem a reeleição. Foi um escândalo que não teve tamanho, que até hoje está encoberto pela mídia, pela grande mídia, e encoberto também pelos tribunais superiores. Porque é uma vergonha o que foi feito. Nós todos sabemos que não era assim, que se elegia uma vez só e acabou. Aí ele comprou a reeleição. Agora, como interessa a ele a não reeleição do atual presidente, então ele vem com essa, da sua meia-culpa. Um pouco tarde. Tarde demais para um tempo que já se foi. Né? Porque ele foi reeleito, o que o sucedeu também foi... a desculpa era o medo do Lula. Medo do Lula para depois ele apoiar o Lula. Quer dizer, então não dá para entender que medo era esse que ele tinha. Uhum. Então, realmente, não foi nefasta essa reeleição. E é nefasto para todos nós, que temos problemas sérios, às vezes, e os prefeitos, governadores passam 3, 4 anos sem fazer absolutamente nada. Nos últimos momentos, nos estertores do mandato, então começam a surgir algumas obras para enganar o povo e para serem reeleitos. É isso que acaba acontecendo, infelizmente. Uhum. Nós temos exemplos vivos disso. Isso não é só no âmbito federal. Isso acontece no âmbito estadual, acontece no âmbito federal e acontece principalmente no âmbito municipal, onde os candidatos passam 3 anos sem fazer... Eu acho que 5 anos é um período bom, porque o primeiro ano, geralmente, você governa com os valores, com a parte financeira aprovada pelo governo anterior. Uhum. Então você é quase que apertado ali o teu primeiro ano de governo. Você não consegue fazer absolutamente nada. No segundo ano, você já começa a suspirar. E aí você tem mais 3, 4 anos e o 5º ano, então, para você complementar o teu trabalho. Eu sou francamente a favor de 5 anos de governo, sem direito à reeleição, e, inclusive, sou até vou mais além. Eu acho que vereadores, deputados e senadores só deveriam se reeleger por mais um mandato. E acabou. Para oxigenar. Exatamente, né? Jorge, porque eu não sei se a doutora Adriana concorda, se o Marcos concordam, mas eu acho que realmente nós precisamos mudar sempre. O cargo eletivo, ele não é emprego. Uhum. É mera prestação de serviços que você voluntariamente faz e você deveria receber uma pequena importância por esse seu trabalho. Porque todo trabalho tem que ser remunerado, né, doutora? Verdade. Não é verdade? Com certeza. Todo trabalho deve ser remunerado. Agora, não ganhar o que eles ganham. Porque isso é um descalabro que não tem tamanho, né? É uma coisa absurda. Perfeito. Então eu sou a favor disso. Perfeito. Deixa eu ouvir a doutora Adriana Paixão agora em relação a essa questão. Doutora Adriana, como é que você vê isso aí? 5 anos
e ponto final, ou 4 anos com direito à reeleição. Só baixa um pouquinho o seu microfone, doutora, para ficar... Só respondendo aqui o que o doutor Paulo Magno falou, né? Que o que eles ganham é muito, mas para eles ainda é pouco, né? Porque eles ainda não se satisfazem, né? Sim. Boa parte não se satisfaz com o salário que ganha e ainda tem as jogadas lá por fora, que é o que faz com que eles se eternizem aí na política. Olha, eu concordo quase que totalmente com o doutor Paulo Magno. Eu também acho que 5 anos seria bem mais proveitoso. Eu acho que seria um tempo bastante razoável para que realmente o político que estivesse lá, ele tivesse tempo para realmente concretizar todas as propostas de campanha, né? Que é o que realmente eles deviam trabalhar, em cima das propostas de campanha, que eles deviam focar em realizar tudo dentro daquele período, né, que ele está ali exercendo o mandato. Realmente acho também uma ironia, depois de tanto tempo, né, depois de 23 anos, né, porque foi em 1997 que foi aprovada essa emenda constitucional para reeleger o Fernando Henrique, como de fato aconteceu. Como bem lembrou aqui o doutor Paulo Magno, foi um escândalo na época, essa compra de votos, né, e que ao final, como quase tudo no Brasil, não deu em nada, né, porque o procurador da República na época... Engavetou. Exatamente. Foi blindado, né? Exatamente. Então, é nítido, né, notório que realmente o atual governo do presidente Bolsonaro está incomodando muita gente, né, até porque ele não está compactuando com muitas coisas erradas que a gente viu aí ao longo da história. E se for mexer, a gente sabe que pouquíssimos, né, irão sobrar ilesos. Então, é essa estratégia realmente de agora querer acabar com isso e tal. Mas eu acho que realmente 5 anos é bastante razoável, porque o que a gente vê de fato é que todo o governante eleito, né, seja o presidente, governador, o prefeito, ele já começa no primeiro dia já pensando na reeleição. Ele já começa a focar na reeleição. Ele esquece do mandato dele em si, ele esquece das propostas de campanha e começa a trabalhar só na reeleição. Então, acho que se realmente não existisse isso, seria muito bom. Essa ideia também dos vereadores só terem mais uma reeleição, também acho ótima, porque realmente mudaria esse cenário político, principalmente no Congresso, no Senado, né, renovariam-se nomes e não se eternizariam aqueles nomes que a gente está cansado de ver, que desde que eu era criança, que eu escuto, aquelas mesmas famílias, tal... Né? E a gente não consegue mudar disso. Porque... Parece até que, desculpe interrompê-la, doutora Adriana, parece até capitania hereditária, passa de pai para filho. Exatamente, né? É o que acontece, né? Que a gente vê que os filhos vão se reelegendo governadores. Na aba dos pais e dos avós. Então, né? essa é a minha opinião. Perfeito. Deixa eu ouvir o Marcos Carneiro agora. Ô, Marcos, e você? Como é que você vê essa questão aí? Reeleição ou 5 anos? Bom, primeiro não dá para não comentar que mais uma vez o Fernando Henrique se demonstra um oportunista, né? Esse moço fez carreira política só em oportunidade, né? Surfou no plano real, cujo grande mérito e foi, né, do nosso presidente Itamar Franco, que uma vez declarou que ele trocaria tantos ministros da economia quanto necessários até que a inflação acabasse, que esse era a meta do governo dele. E Fernando Henrique, enquanto um sociólogo, pegou um pacote muito bem preparado pelo pessoal da Unicamp na época e deu certo. Depois ele, mais uma vez, com oportunismo, para não deixar que seu companheiro, porque essa coisa de dizer que o PT era medo do Lula, coisa nenhuma. Todos nós sabemos que o projeto de poder da esquerda foi construído a 2 mãos, pelo menos, né? PT e PSDB. PSDB, o que eu costumo chamar
de o PT de gravata e o PT o operário. E sempre houve aquela questão de rixa entre eles, porque um era letrado, o outro não era letrado, né? Um foi para a Sorbonne, enfim, era uma elite, e o outro representava a esquerda de bota e de chão de fábrica. Então ele, novamente, como disse bem a doutora Adriana, vendo a chance de Bolsonaro se reeleger e talvez causar um dano irreversível ao projeto de poder de 30 anos da esquerda, ele vem e com todo oportunismo, assim como foi no caso dele, né, tentar reeleição para ele, tentar não reeleição para o Bolsonaro. Eu li todo o artigo dele e ele diz: se é que houve compra de votos, jamais provado. Ora, a Procuradoria da República não aceitou a denúncia e o Senado e a Câmara comprados não levou adiante a investigação, porque poderia fazer a investigação sem a participação da Procuradoria. Isso aí podia ser um julgamento político que certamente iria dar no seu impeachment, né? Bom, isso é só para falar do seu Fernando Henrique, né? Não foi provado o seu Fernando Henrique, porque não foi para a justiça, mas o seu Ronivon, eu acho que está preso até hoje, foi o cara que declarou que recebeu os R$200 mil, e como ele, muitos outros políticos receberam. Quer dizer, o mensalão começa no governo Fernando Henrique, pela reeleição. Por esses motivos, que também sou contra a reeleição. Eu acho que a eleição de 5 anos, como disse bem aí já os meus antecessores aí na pré-eleição, se adequaria bem. O primeiro ano realmente é um ano não só de governar com o orçamento anterior, mas de pagar contas, que é o que eles deixam tudo para o governo seguinte. Então, 5 anos seria bom. A ideia de a reeleição de vereador também, no máximo, uma primeira vez de reeleição, depois ele teria que ir para deputado estadual, federal, fazer uma carreira política. Então eu penso dessa forma, né? Não a reeleição no Brasil não funciona, mostrou que não funciona. Ele faz a meia-culpa porque ele é oportunista, mas é bem isso que todo mundo já disse. Se governa pensando na reeleição. Aqui mesmo Bolsonaro se elegeu, tomou posse em janeiro, em março o Witzel e Dória já se lançavam candidatos, então ali já começou a briga. Perfeito. É incrível isso, é incrível. É até uma coisa que eu gostaria de complementar, aproveitando esse gancho do Marcos, eu acho que quem assumisse o mandato teria que cumpri-lo na sua integralidade, sem se candidatar a outro cargo eletivo. Você pega o Dória, por exemplo. Dória foi eleito prefeito, ficou 2 anos e virou governador. E agora já está pensando na presidência da República. Ou seja, como é que fica essa questão? Então você acaba assumindo o mandato, que seria o vice, que na realidade você não vota. Ninguém vota no vice. Exatamente. Você vota no candidato principal. Né? E acaba o vice assumindo, né, o mandato. Bom, continuamos aqui falando um pouco de política, né? A política partidária, o segundo tema, está atraindo menos os brasileiros. Pela primeira vez desde 2004, o número de filiados a partidos políticos no país encolheu em um ano de eleição municipal. Um levantamento do jornal o Globo, com base em dados do TSE, aponta que o número de pessoas vinculadas à legenda caiu 2% em 2020, se comparado a 2018. Ao todo, o país tem 16,49 milhões de pessoas em 33 partidos. A queda, mesmo pequena, é inédita. Historicamente, os pleitos municipais são momentos em que as siglas tendem a aumentar sua base, de olho nas disputas por um lugar nas câmaras de vereadores em todo o país. Em 2016, por exemplo, o crescimento na comparação com 2014 foi de 7,7%. Em 2012, de 8,83%. Até agora, somente uma queda do número de filiados havia sido registrada em 2006, ano de eleição federal e estadual. Começando agora com a doutora
Adriana Paixão. Doutora, como é que nós podemos ler, né, entender esses números aí, nesse ano especificamente, ano de eleição, aliás, em que nós não vamos ter mais as coligações para vereadores, né? Você acha o quê? Que o pessoal está meio desiludido com as questões políticas, não querem participar do processo dentro de um partido político? Como é que você encara isso? Pois é, me causou até estranheza essa informação, porque o que a gente vem acompanhando aí ao longo dos anos, né, na história, é que o brasileiro ele está cada vez mais politizado, né? Cada vez ele participa mais da política do país, do estado, do município. Antigamente que eu digo, não tem muito tempo, sei lá, 10 anos atrás. É porque você não é tão velho assim. Não, mas não tem muito tempo que eu lembro que as pessoas mal sabiam quem era o candidato. No dia da eleição era comum perguntar quem é o candidato? Nem sabia. E houve realmente uma mudança aí, eu acho que foi do Mensalão para cá, que teve essa mudança. Alguma coisa aconteceu que as pessoas, de uma maneira geral, começaram a participar da política, começaram a acompanhar todos esses escândalos, essas questões da corrupção. E eu comecei a observar realmente que você conseguia conversar com política com qualquer pessoa. Sim. Que não era comum, não é verdade? Uhum. Eu só observava isso em Brasília. Eu achava estranho, porque há 20, 25 anos atrás eu ia para Brasília e você conversava com política, com zelador, com faxineiro, qualquer pessoa estava super por dentro da política. Então eu achei estranho realmente esse dado dessa falta de interesse, né, dos brasileiros nessas filiações, mas eu acho que é o que você falou, eu acho que o desapontamento é muito grande, né? A decepção é muito grande, porque quando você espera, né, que os seus governantes, que eles sejam um exemplo, né? Que eles sejam um exemplo para a nação. Lamentavelmente, os maiores escândalos que a gente vê são nesse cenário político. Todo dia, quase que todo dia, você vê né, a operação do Mensalão indo na casa do prefeito, indo não sei o quê, não sei quantas pessoas envolvidas, e quando puxa é aquele fio que não termina, né? Porque esse Mensalão é impressionante. Quantas pessoas envolvidas, isso daí não tem fim. Esse é o... Não, falando Mensalão, falei errado. O da Lava Jato, desculpa, confundi, porque o Marcos Carneiro estava falando do Mensalão, que começou no governo do Fernando Henrique. Confundi, que são tantos escândalos, tantas operações, que eu me confundi. Mas a Lava Jato não tem fim. Né? Você vê que... Quanto mais mexe, né? Essa semana, os escândalos, né? Aí a questão da igreja envolvida, do prefeito do Rio, tal. E... o que não é surpresa, né? Porque, lamentavelmente, boa parte dos políticos fazem essas negociatas, eles fazem esse tipo de... compactuam com essas coisas, e a gente realmente tem que mudar isso. E aí eu acho que, voltando lá na primeira questão, talvez os 5 anos seria uma boa oportunidade para a gente estar conseguindo mudar. Eu acho que é a única justificativa que eu vejo para essa falta de participação popular, né, para essa falta de adesão aos partidos, que apesar de ter sido uma redução pequena, me parece que é 2%, 3%, mas mesmo assim, mais do que nunca, eu acho que as pessoas tinham que estar participando. Então, eu só acho essa explicação. Muito bem. Deixa eu ver o Marcos Carneiro. Marcos, e você aí? Como é que você encara esse levantamento aí que foi feito do jornal o Globo? Lembrando que o número de filiados a partidos políticos, né, encolheu. Como é que você vê isso, meu amigo? O que disse a doutora Adriana sobre a participação política, ela começa, se eu não me engano, com Fernando Collor de Mello, né, onde a nossa juventude, que tinha acabado de ganhar o direito de voto, 16 anos, foi para as ruas e foi bastante manipulada, não é o caso de a gente discutir aqui, mas estava participando, né, caras pintadas, o PT com uma ala jovem muito forte, que foi responsável pelo partido ter a ascensão que teve, né?
eles eram militantes, ficavam nas esquinas com suas bandeiras e até ofendiam a gente quando ia votar, quando eles percebiam que a gente não era petista, porque não tinha aquele brochezinho. Então ali começa o grande envolvimento do povo, principalmente a juventude e o povo em geral, na política. Era o teste da Constituição de 88 com suas novidades. O que me impressionou nesse recuo de 2%, que na verdade é recuo de 2% em relação a 2018, mas em relação a 2019 não chega a 1%, né? É que apenas 55% dos jovens com 16 anos a 18 hoje estão inscritos. Ou seja, a juventude, que seria o nosso futuro, desistiu. Essa juventude que lá atrás se engajou, ela desiste agora. Outra coisa que também chamou a atenção nesse relatório é o número de idosos que ficam desobrigados a votar e que não querem mais votar. Então, eu vou dizer, eu penso realmente em votar apenas para presidente da República. Eu sei que não é um papel de cidadão, talvez seja uma revolta quando chegar a eleição, eu mude, mas é uma decepção atrás da outra. Todos os novos, eu já falei isso outro dia, inclusive aquele partido que aproveitou o nome, né, também uma decepção, fazendo acordos com a esquerda e etc., né? Essa Constituição foi escrita pela esquerda de forma que, para governar, você tem que ir pelas regras dele. O presidente tem pouquíssimo poder. Eu lembro uma fala do Fernando Henrique Cardoso que disse: nós estamos tirando tantos os poderes do presidente que nós vamos acabar criando um parlamentarismo. É quase isso. E nós estamos vivendo agora fortemente e visível para todos a falta de poder do Executivo. Uhum. Até o Supremo manda no Executivo até se ele pode ou não pode nomear um assessor que está na Constituição, mas entra lá o Supremo e diz não pode. Nunca nenhum presidente sofreu tantas limitações quanto a isso. Então todo esse quadro eu acho que leva a esse desânimo político, né? Eu costumo dizer que o povo brasileiro descobriu que a eleição não é voto obrigatório, é voto facultativo. R$ 3,40 de multa é menos que uma cerveja em lata. Então, vale a pena exercer o teu direito de não ir votar. Você faz uma pequena contribuição lá, tira do bolso e ponto final. Se você não for viajar para o exterior, isso e aquilo, isso não é coisa do pobre, do povão mesmo, então ele não está preocupado com as penalidades por não votar. Então a abstenção é grande, a desilusão, eu volto a chamar a atenção, 55% apenas dos jovens e a maioria dos idosos não estão filiados e não pretendem participar do pleito. Então é isso que ocorre. Eu não sei se vai se chegar a um voto mais qualificado, o que seria muito bom. Se nós tivermos uma alta abstenção com a participação de pessoas qualificadas escolherem, seria um bem que vem do mal. Perfeito. Deixa eu ouvir o doutor Paulo Magno agora em relação a essa questão aí, doutor Jorge Luiz, eu acho que isso seria papo para um programa inteiro. Nós vamos tentar resumir o máximo que a gente possa. Eu acho primeiro que todos os partidos, se você enfiar tudo dentro de um saco, sacudir, espremer, o sumo é um mesmo. Então a população está chegando à conclusão de que não adianta você se filiar a partido A, B ou C, porque é tudo a mesma droga. Não tem absolutamente nenhum sumo, nenhum substrato necessário para diferenciar um do outro. Ou é direita ou é esquerda e acabou. O resto não existe. A vantagem, o que eles estão preocupados é com o fundo partidário. Essa é a preocupação deles, única e exclusivamente. E eu discordo um pouquinho do Marcos, eu acho que a gente tem que votar. Nós temos que exercer o nosso direito de cidadania. Se você se omite, você depois não pode reclamar.
porque você foi omisso. Então a gente tem que votar. Eu sou favorável, eu quero votar enquanto eu puder. Não me interessa a minha idade, eu vou votar enquanto eu estiver vivo. Nem que eu tenha que ir numa cadeirinha de roda lá para botar o dedinho lá, eu vou lá votar. Porque eu reclamo, então eu, para reclamar, tenho o direito de ter que votar, de ter votado. Não é que tenha diminuído porque as pessoas estão desencantadas com a política. É porque elas sentiram que os partidos são todos os mesmos. Você vê coligações esdrúxulas. Desde quando você poderia se perceber que o DEM ia se coligar ao PT? Aonde? Quando? Você vê isso em eleições municipais? Você vê isso a todo momento? Então, realmente, eu acho que as pessoas elas estão chegando à conclusão que não adianta você se filiar a partido político. Aliás, eu sou contra partido político. Eu sou a favor das candidaturas avulsas. Eu acho que partido político não serve para absolutamente nada, a não ser para fundo partidário. Então, eu sou a favor das candidaturas avulsas. Eu acho que o indivíduo vale pelo que ele é, não pelo partido que ele pertence. Eu não voto em partido político, eu voto no candidato. Esteja ele onde estiver. Se eu achar que ele merece o meu voto, ele vai tê-lo. Caso contrário, não vai ter de jeito nenhum. Então eu acho que é isso que as pessoas estão começando a se conscientizar também. Daí o desencanto, talvez, de se filiarem a partidos políticos. E muitos que às vezes estavam filiados pediram o seu desligamento por causa disso. Porque estão desiludidos com o próprio partido político. E às vezes se apresenta como uma ovelha e de repente vira um lobo. Perfeito. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo comercial e vamos voltar daqui a pouquinho com o segundo bloco do nosso programa Fatos em Debate. Olha, se eu fosse você, eu não sairia daí, viu? Porque o programa está muito bom. Fique conosco. Rede Conveniada Cisepcar. Aqui você encontra de tudo: casa, construção, moda, saúde, beleza e muito mais. Em Petrópolis, uma nova opção para você expandir e aprofundar sua formação. O Instituto TCC Assiste oferece nas modalidades presencial e online cursos de especialização, extensão e formação continuada, com um corpo docente com ampla experiência clínica. Dispomos de moderna infraestrutura em local de fácil acesso e total segurança. Esta é uma oportunidade para o seu desenvolvimento acadêmico e profissional. Venha estudar conosco. Acesse tccassiste.com.br ou ligue 24 2243 7904. Instituto TCC Assiste, valorizando o seu bem-estar. Já estamos de volta aqui com o nosso programa Fatos em Debate. Lembrando sempre, o programa é feito ao vivo às terças-feiras, às 10 horas da manhã, com reprise também nas terças, às 19h30 e em horários alternativos aí durante a programação da TV Pop. Você pode acompanhar o nosso Fatos em Debate. Eu quero aproveitar aqui também, mandar um abraço, né, para a galera lá do Facebook, né? Nós estamos também ao vivo pelo Facebook e lá depois o pessoal vai lá, comenta, né? Faz os comentários. Eu costumo ler todos os comentários lá, inclusive o pessoal elogiando muito o nosso programa lá no Facebook, né? Dizendo da importância aí do programa para reflexão, me elogiando, né? A gente só tem que agradecer de fato aí. Eu estou recebendo hoje dois advogados aqui no estúdio, doutor Paulo Magno e doutora Adriana Paixão, e em casa o ambientalista Marcos Carneiro. Nós estamos aqui debatendo alguns temas aqui que são importantes para que você em casa faça o seu juízo de valor. Bom, próximo tema, nós vamos estar falando um pouquinho aqui dos reality shows, né? Os realities que são um verdadeiro sucesso no Brasil e no mundo. O formato desta categoria de programa tiveram início nesta década e se tornaram fenômenos mundiais, revelando novas celebridades, né? Então nós temos aí realities de comida, né? Nós temos realities de cantores revelando novos talentos e nós temos o outro tipo de reality, que é o confinamento, né?
Então as pessoas ficam lá em casas ou fazendas e a partir dali são vigiados 24 horas por dia. Nessas questões focadas aí nesse tipo de programa, surgiram inclusive artistas, né, que hoje aí fazem novelas, são apresentadores de TV, enfim. Como é que vocês veem essa questão, hein? O ser humano costuma, na realidade, aí nós sabemos que ser competitivo, né? Então nós temos aí torcidas criadas em torno de pessoas, por exemplo, nos Big Brother da vida, na Fazenda, The Voice Brasil, Masterchef, enfim. Como é que vocês veem essa questão do sucesso desse tipo de programa? Vou começar agora com o Marcos Carneiro. Ô Marcos, como é que você vê aí? Falou em reality show, é sucesso garantido de público e de faturamento também, né? Como é que você vê isso aí, meu amigo? Bom, Jorge, os reality shows, o mais conhecido, obviamente, é o BBB, né? O Big Brother. Na verdade, o B aí de Brasil foi só aqui no Brasil. Eles começam em 2000, né, pelo mundo. E, ao contrário do que a gente imagina, ele é um programa em declínio. Ele já teve 75 países exibindo, hoje são apenas 20. E apenas Brasil, Espanha, Itália, Argentina, poucos países, ele está no ar desde o ano 2002 no Brasil e desde 2000 na Europa. Na Alemanha ele parou em 2011, enfim. O formato parece que cansou um pouco, e aí vem esses derivativos, né, da Fazenda, que é uma carona descarada no Casa dos Artistas, que o Silvio Santos fez, que foi o que maior nível de audiência teve. E o Silvio Santos foi processado pela Edemol, porque tinha copiado o modelo e acabou não apresentando mais. O Silvio Santos não é de estar brigando contra as outras emissoras, ele preferiu sair fora. Ele teve 2 anos de líder da audiência total. A Fazenda vem pegando uma carona aí, também com alguns artistas menos conhecidos, mas não são pessoas, eu acho que do povo, né? São pessoas já com alguma carreira artística, algum vínculo com o meio artístico. A Record pegou bem isso aí, e o impressionante é que ela conseguiu, por 13 minutos, a liderança na audiência no segundo dia. 13 minutos ela conseguiu bater 14 pontos. Agora vem mantendo uma média de 12 pontos, né? Voltou a perder para a líder absoluta. A Record é a segunda em audiência no Brasil, com 6,9 de média diária de audiência contra 22 pontos da líder, que só vem subindo, é impressionante. Mas ela tomou o segundo lugar do SBT. Mas o que eu acho que é o grande sucesso desse formato é a fofoca, né? O brasileiro, as pessoas, eu não vou falar o brasileiro porque o programa é mundial, mas é que a gente gosta de olhar a vida dos outros, né? E mesmo hoje, a gente já sabendo que aquilo tudo é um circo, né? Quando as pessoas assumem o contrato, cada um tem um papel a cumprir. Você vai ser o bombom, o mal, você vai namorar com alguém, enfim, o formato está feito e não tem script, mas tem o passo a passo. Isso apaixona as pessoas realmente, né? Naquele horário ali, depois que eles jogam para 10 e pouco da noite, horário de filmes, principalmente nesse período de pandemia, eles estão, vamos dizer, em segundo lugar, perdendo para filmes, isso é importante dizer, mas para a Record e para a nossa história da TV, batendo recorde. Mas as pessoas querem saber o que é da vida dos outros. Eu estive recentemente na Alemanha. Se você não parar para falar com uma pessoa, a pessoa não fala com você. Mas se você parar para falar, você dá uma oportunidade dele interagir, e eles são extremamente solícitos, né?
Porque aqui, às vezes, a pessoa entra até na tua conversa, numa fila de mercado ou de banco, né? O cara está atrás, desculpa, eu vou dar uma opinião. Então, eu acho que, para mim, a fórmula do sucesso é exatamente isso aí, a fofoca. Deixa eu ver o que está acontecendo na vida dos outros. Perfeito, muito bem. Dr. Paulo Magno, e aí? Como é que você vê essa questão aí do sucesso dos reality shows, né? O Marcos citou aí a questão da Fazenda, o Big Brother Brasil, né? Mas tem também aí os realities por exemplo, cantores e revelações de talentos, na cozinha também ali. Como é que você vê esse formato? Ô Jorge Luiz, eu não sou muito ligado em reality show, não. Sinceramente, não faz muito minha cabeça, não, porque eu acho que aquilo, como o próprio Marcos disse, não tem um script, mas tem roteiro. Eu acho que ele já vem com o roteiro pré-fixado e dali eles seguem aquele roteiro. Pode não ter script, mas roteiro tem. Então, eu acho que a coisa já é mais ou menos manobrada para esse ou para aquele. Eu não vejo... Eu não me interesso muito por isso, não. Sinceramente, aliás, hoje em dia a televisão, para mim, está se resumindo muito em ver filme. Sim. É o que eu estou fazendo. Eu gosto de séries policiais, tem CSI Miami, CSI Las Vegas, O Mentalista, enfim, vários filmes que passam até na TNT, canal a cabo, que eu prefiro, ou então um Netflix, alguma coisa nesse sentido. Eu não perco muito meu tempo em ver esses negócios, não. Porque eu acho que são, às vezes, até desagradáveis alguns. Sim. Alguns se tornam até impróprios para o horário e para o que se propõe. Então, não é uma coisa que me interessa muito, não. Mas quem gosta de ver, quer pagar para ver isso, tudo bem. Agora, quanto ao... Às vezes tem músicas interessantes, os formatos interessantes, como esses realities de cozinha e tal, esses às vezes até são interessantes de se ver. O SBT tem um programa aos sábados à noite, que é justamente sobre bolos, doces, que é apresentado pela Becca Milano e por aquele francês, nem me lembro o nome dele. Hein? Olivier, isso, pelo Olivier. Acho legal então o programa. Às vezes é interessante você ver ali algumas coisas, principalmente quando se trata de crianças, às vezes que eles apresentam os mini cozinheiros e tal, aí fica engraçadinho e tal, ver as crianças fazendo, que a gente até se admira muito de ver o dom artístico dessas crianças. Sim. Mas, fora isso, sinceramente, não faz muito sua cabeça, não faz minha cabeça. Eu não vi, nunca vi a Fazenda e Big Brother, muito menos. Na minha televisão não passa. Perfeito. Não conheço nem esse canal. Muito bem. Deixa eu ouvir a doutora Adriana Paixão. E aí, doutora? Eu também acho que esses reality shows eles estão com os dias contados, né? Como o Marcos Carneiro colocou, que cada dia menos países estão apresentando, principalmente nessa modalidade aí de confinamento, porque é de uma futilidade realmente tamanha, né? E como ele colocou, né? O roteiro está pronto, óbvio, né? As pessoas são manipuladas e não percebem isso, né? Que elas estão sendo usadas ali, que aqueles escândalos, aqueles casos, aqueles envolvimentos amorosos, que aquilo tudo ali já é combinado, óbvio que né? Que aquilo ali não é natural. Mas eu fico feliz realmente que as pessoas tenham outros tipos de interesses, né, com programas que realmente com conteúdo, que agreguem, que hoje a gente tem tanto acesso, né, por causa do celular, por causa das Smart TVs, tem um conteúdo enorme, né, você pode viajar o mundo todo sem sair do seu sofá, né, tem a questão cultural, tanta coisa para você ler, para você que vai realmente agregar valores e você ficar ali cuidando da vida dos outros, perdendo horas de sono para ficar ali, porque é programa tarde, né? E ainda gastando dinheiro, né? Exatamente. Não, e tem o pay-per-view que você acompanha 24 horas por dia. Nossa, é demais, né? Mas eu acho curioso, assim, né? Eu nunca estudei psicologia na minha vida, não entendo, assim, que fenômeno que ocorre, o que desperta essa curiosidade no ser humano. Eu não sei se é só a fofoca que o Marcos Carneiro comentou, ou se tem alguma outra
outra sensação, alguma outra vontade ali por trás disso. Agora, você vê, não precisa mais dos reality shows, porque isso agora está acontecendo nas redes sociais, porque tem pessoas, né, blogueiros aí, que se exibem do momento que acorda até a hora de dormir. Eles colocam tudo, né? O que está comendo, o que está saindo, o que está vestindo, o que está fazendo. Então, aquilo ali virou um reality show. Então, por isso também deve ser a razão de estar caindo a audiência da TV, porque todo mundo fica acompanhando agora a vida dos outros nas redes sociais, né? Agora não precisa mais. Exatamente. Muito bem colocado, é verdade. Bom, doutora Adriana, o nosso tema de hoje, o último tema de hoje aqui do nosso programa de hoje, o ministro Edson Fachin afirmou que o sistema criminal é injusto e desigual para a parcela menos abastada da população e leniente com os poderosos às voltas com práticas criminosas. O Fachin assumiu a relatoria da Operação Lava Jato após a morte do ministro Teori Zavascki. Para embasar seu ofício, o ministro se baseou em dados do Conselho Nacional de Justiça, que apontam que, do total de 800 mil presos, dos quase 35% dos presos sobre os quais há informação sobre escolaridade, 99% possuem apenas até o ensino médio incompleto, sendo expressiva a quantidade de analfabetos e aqueles somente com nível fundamental. Fachin chamou atenção também para a raça que considerou ser um ingrediente da seletividade punitiva. As pessoas presas de cor preta e parda totalizam 63,6% da população carcerária nacional. Em relação aos dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopem, isso de junho de 2017. Né? O ministro mostra que apenas 1,43% dos presos responde por crimes contra a administração pública. Bom, o Fachin está dizendo isso, então está na hora do Fachin começar a mexer os pauzinhos para mudar esse cenário, afinal de contas, ele está no Supremo Tribunal Federal. Hein, ô doutor Paulo Magno, como é que você encara isso aí? Eu acho até um deboche dele. Porque se ele está sentado na Corte Suprema, faz parte da Corte Suprema do país, que aliás, hoje não é mais Corte Suprema, se tornou um bando de urubus ali sentados, de carniceiros, que querem usurpar o poder, tanto legislativo quanto executivo, e se esquece do judiciário. Culpa deles. Que de cada 11 processos, um apenas é julgado. Este é o grande problema. E um apenas é condenado. Também, porque os outros ou prescrevem, ou então são absolvidos, por falta de materialidade de provas. Eu fico horrorizado. Quando alguém é pego com uma mala, com não sei quantos milhões de reais, e diz que aquilo não é prova, o que é aquilo então? É brincadeira? Era papel picado que estava ali dentro? Quer dizer, então a culpa disso tudo é do próprio sistema judiciário, que não pune os engravatados, que não pune os políticos corruptos, que não pune o próprio judiciário, muitas das vezes corrupto também, que não pune o legislativo. Esse é que é o grande problema. Então é por isso que nós estamos atravessando essa crise toda no país. Pela judicialização em cima dos poderes executivo e legislativo. O judiciário hoje legisla, executa, manda executar, ele proíbe um presidente de nomear um ministro, que é direito constitucional, a doutora está aqui, pode me confirmar se eu estou errado? Quer dizer, aonde é que nós estamos indo? Para onde é que nós estamos caminhando? Para uma ditadura do judiciário? E é a pior, já dizia o grande pensador, que a pior ditadura é a do judiciário. Esta é a pior que existe. Porque você não tem a quem recorrer. Não tem a quem recorrer, né? Então, nós precisamos tomar... eu acho que ele deveria ter mordido um pouquinho a língua, e ele sim, fazer a meia-culpa. Porque se há culpado disso hoje, do nosso sistema penitenciário ser do jeito que é único e exclusivamente do próprio judiciário. O cidadão que rouba um pote de manteiga vai preso. O que rouba bilhões de reais está solto. Né? Então, isso é uma... E isso vem desde o tempo que o Brasil foi descoberto. Isso não é de hoje. Sempre foi assim nesse país. Os poderosos nunca são punidos.
Nunca eram punidos. Sempre saíram ilesos de todas as suas maracutaias. Porque se aproximavam primeiramente da corte, depois dos próprios republicanos, que, aliás, foi uma desgraça para esse país, essa república, né, porque ela passou a ser res pública de alguns, a coisa pública de alguns, único e exclusivamente. Quando a gente fala, às vezes, dos afrodescendentes, aí há um hiato nisso, porque, infelizmente, a nossa abolição foi mal feita. Não era isso que a princesa Leopoldina queria que acontecesse no país. Ela queria que os negros fossem integrados à sociedade, o que não aconteceu. Nos Estados Unidos há um racismo? Há, mas o negro se impôs. Ele tem faculdade dele, ele tem os bairros dele, ele tem tudo o que ele quer, no mesmo direito do branco. Aqui não. Aqui os negros foram escravizados e foram libertos e não deram a eles condições de se sociabilizarem. O que resultou? Subir os morros, virar as favelas. Foi isso que aconteceu. Então, há um problema sério aqui, é de governo, é de querer governar. O PP, o BA, essas coisas não adiantam coisa nenhuma, isso tudo é tapeação, por enganação. As UPPs foram criadas e não resolveram o problema do Rio de Janeiro. Pelo contrário, agravaram. É a leniência dos poderes para com o problema social. Isso seria papo para mais de meio metro. Muito bem. Deixa eu ouvir agora aqui a doutora Adriana Paixão. E aí, doutora, o ministro, né, Fachin, dizendo que o sistema criminal é injusto e desigual para a parcela menos abastada da população e leniente com os poderosos às voltas com práticas criminosas. Eu fico muito envergonhada de estar num país com uma realidade dessas, né? Que, como o doutor Paulo Magno falou, sempre existiu, mas que não pode mais existir, não pode mais continuar. Alguma coisa tem que ser feita para mudar isso, né? A gente viu, pela primeira vez na história, os políticos, né, os corruptos, os do crime do colarinho branco, que jamais eram punidos, foram punidos, né, agora com essa operação aí, Lava Jato, lá do ex-juiz Moro. Então, realmente foi um fenômeno que a gente viu, mas em razão da pandemia, de tudo, ele saiu e a gente já viu que os políticos já estão todos na rua, né, a grande parte. Mas a gente tem que fazer alguma coisa realmente para mudar esse cenário com relação aos jovens, à baixa escolaridade, aos pobres, aos negros, porque realmente é uma injustiça social tamanha, imensa, que não pode. Agora, o que fazer? Políticas públicas, só isso. É o único caminho que eu vejo, é de realmente estar educando esse jovem para que ele realmente tenha acesso a uma faculdade, para que ele tenha um curso superior, para que ele tenha um curso de capacitação, para que ele tenha uma valorização, para que ele não seja discriminado, como acontece nas próprias escolas. Vocês são professores, vocês sabem disso. Eu estudei no Colégio Werneck, que o professor Paulo Magno foi meu professor. Eu não me lembro de negros lá. O senhor lembra? Eu não lembro. Pouquíssimos. Né? Você, professor em escola pública, talvez você veja um número maior. Por que tem isso? Tem o preconceito. Tem o preconceito, sim. Nós somos extremamente preconceituosos. Foi uma formação que veio aí que realmente foi muito prejudicial e a gente precisa, de alguma forma, acabar com isso, com essa injustiça. Ainda tem uma questão aí importante também. As universidades públicas, que deveriam ser exatamente para esses que estudaram nas escolas públicas, na realidade quem ocupam são os que estudam nas escolas particulares, as melhores. Então, quer dizer, a coisa ainda é mal feita nesse sentido, né? Então, quer dizer, você tem aqueles melhores, os que fazem os melhores cursos, né? Os pré-vestibulares, os melhores. Então, esses que pagam é que vão ocupar as vagas nas universidades públicas. Ô, Jorge Luiz, então, quer dizer, fica uma situação muito difícil, né? Eu só queria complementar um assunto, lembrando que a doutora Adriana estava falando,
realmente, o único presidente que está se preocupando em sanear o país é o atual. Porque você nunca viu o presidente da República dizer que estava fazendo obra de saneamento no país. O saneamento básico, só agora é que a lei realmente foi aprovada para que ele possa fazer. A lei do saneamento. Que é tão importante, porque isso vai trazer um pouco de saúde para a população e educação também. Ambiental, né? Verdade. Deixa eu ouvir o Marcos Carneiro. O que você achou desse tema, Marcos? Bom, com relação à questão da educação, aqui eu fico um pouco inibido, né? Duas pessoas conhecem bem, o doutor Paulo Magno conhece muito, muito bem, e também no direito, mas eu concordo, e essa foi a minha surpresa quando eu vi a questão do Fachin fazer essa crítica, como se ele não fosse do sistema judiciário. Ele é um líder daquele troço lá, gente. Muda. Por que bota na pauta de julgamento do Supremo Tribunal um advogado que recorre ao Supremo porque o presidente bloqueou ele na rede social? Pelo amor de Deus, gente. Bota esse troço lá embaixo, ou nem aceita, rejeita, ou se não pode rejeitar, eu não sei como é que é no direito, mas deixa lá embaixo, do último processo. Não, isso vira manchete, os caras botam na pauta, dão uma importância. O Brasil é ameaçado que estamos, e eu faço questão de afirmar isso, de uma intervenção internacional na Amazônia, como fizeram lá na Colômbia, tomando aquela área que criaram o país chamado Panamá por interesse internacional. Já temos um precedente, não podemos esquecer isso. Vai fazer uma manobra militar importantíssima para o Brasil e para dizer para o mundo: nós estamos lá na Amazônia, nós conhecemos esse território. E aí uma ministra do Supremo vai perguntar ao presidente o que está fazendo. Ele é o chefe supremo das Forças Armadas, ponto final. Se eu fosse ele, eu respondia assim: nós estamos indo lá porque quem manda lá sou eu. Aí eu gosto da grosseria dele, porque é uma coisa totalmente estapafúrdia fazer esse tipo de pergunta de um ato meramente administrativo que compete exclusivamente ao presidente da República. E o seu Fachin, então, vem com essa conversa. Anularam já todo o Banestado, e lembrando que, através do Banestado, começou a Lava Jato. Pegaram o doleiro lá no posto de gasolina por conta do Banestado. Já abriram a porteira para anular o resto. E isso aí o nosso presidente talvez vai ter que fazer como Fernando Henrique, não com essa cara de pau, mas uma meia-culpa. Foi um erro realmente colocar o Sérgio Moro no Ministério. Nós perdemos um juiz importantíssimo e não ganhamos um ministro da Justiça, né? Criamos até um grande problema, né? Então, essa questão de que o judiciário funciona para pobre, não funciona para rico, não funciona para pobre, porque para o rico é para soltar, para o pobre é para prender, está na sua mão aí, ministro Fachin. Cabe a ele capitanear um movimento e dizer: nós somos os responsáveis. Não adianta jogar isso como se fosse um problema da sociedade, né? Eu achei isso aí risível, a situação. Foi cinismo da parte dele, né? É impressionante isso aí. Então, isso que realmente o menos abastado, e aí não é só preto, negro, afrodescendente, como queira chamar, né? Negro é uma cor, não tem como fugir dessa expressão, mas qualquer um que não tenha recurso financeiro não consegue fazer a justiça funcionar. Nós tivemos um caso em pessoa muito próxima, aliás, dois casos simultâneos. Uma era a minha diarista, que teve o filho preso por fazer um transporte de droga, disso do Rio para cá, e o outro também a mesma situação. Só que uma teve apoio da própria empresa que o rapaz trabalhava, porque
isso é uma arapuca, né? Eles botam 1 quilo de droga com uma mula boba que quer ganhar 3 mil reais vindo do Rio para cá com alguém no carro, né? E atrás tem um carro com 10 quilos, 20 quilos, e aí eles prendem o primeiro, eles mesmos denunciam, o segundo passa. Mas que a mãe do rapaz e a empresa que ele trabalhava ajudaram ele na defesa, ele foi para a rua rapidamente, não ficou nem 3 meses na cadeia, e o outro levou 1 ano e meio para ir a julgamento e ganhar liberdade provisória. Isso e os dois eram negros, para deixar isso bem claro. Então, valeu o dinheiro para quem era negro e pôde pagar, e o outro ficou na Defensoria Pública e levou o tempo. É isso. Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para as considerações finais. Daqui a pouquinho nós vamos ao intervalo comercial do nosso patrocinador, o TCC Assiste, do nosso querido professor Tavares. Voltamos em 30 segundos com as considerações finais dos nossos convidados. Em Petrópolis, uma nova opção para você expandir e aprofundar sua formação. O Instituto TCC Assiste oferece nas modalidades presencial e online cursos de especialização, extensão e formação continuada, com um corpo docente com ampla experiência clínica. Dispomos de moderna infraestrutura em local de fácil acesso e total segurança. Esta é uma oportunidade para o seu desenvolvimento acadêmico e profissional. Venha estudar conosco. Acesse tccassiste.com.br ou ligue 24 2243 7904. Instituto TCC Assiste, valorizando o seu bem-estar. Deixa eu agradecer aqui os meus convidados que me ajudaram a fazer o programa de hoje. Dr. Paulo Magno, foi uma alegria muito grande recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado e até uma próxima. Foi um prazer estar aqui. Estamos na companhia da Adriana e do Marcos e realmente estar em contato com a nossa população de Petrópolis. Parabéns à TV Pop e parabéns a você pelo programa. Muito obrigado, doutor Paulo. Deixa eu agradecer a doutora Adriana Paixão também, que mais uma vez abrilhantou o nosso programa. Muito obrigado, doutora Adriana. Muito obrigada, Jorge Luiz, obrigada aí toda a equipe. Foi um prazer aqui participar, né, dessa conversa com o Dr. Paulo Magno, com o Marcos Carneiro. É sempre bom, eu sempre saio daqui sabendo bem mais do que eu sei, né? Então é muito agregador e imagino que para o telespectador também seja bem interessante, porque a gente aprende muito nesse programa. Parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço. Deixa eu agradecer também a presença do Marcos Carneiro. Marcos, muito obrigado você também aí pela participação, muito importante aqui também para o nosso debate, meu amigo. Até uma próxima oportunidade. Ô Jorge, eu agradeço o convite, a participação. Fazer uma linhazinha só, quando foi comentado sobre reality shows, né, se falou na queda da audiência da TV, apenas para deixar registrado que a TV aberta, a líder, tem 22% de audiência média contra a líder de TV fechada, 1,6%. E ela tem 3 vezes a segunda colocada. Só para dizer que eu acho que não é tão verdade assim que o povo está assistindo Netflix. Nós, talvez, da classe média, sim, mas o povão é TV mesmo, enfim. Mas, Jorge, eu te agradeço a relevância dos assuntos, a escolha da pauta muito importante e estou à tua disposição para quando você precisar. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Minha gente, eu quero agradecer, né, a minha equipe técnica aqui, ao nosso Henrique lá no Master. Quero agradecer também ao Vitor Carneiro, me ajudando aqui também na produção do nosso programa. Agradecendo também a nossa presidência aqui, o nosso Oswaldo Magalhães. E a você, né, que com certeza a cada dia que passa vem fazendo com que a nossa audiência aumente. Nós temos o programa todas as terças-feiras ao vivo às 10 horas da manhã, com reprise logo mais às 19h30 e também em horários alternativos aqui da TV Pop. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima edição do nosso Fatos em Debate. Até lá!